Eu vou falar uma coisa pra você que aconteceu comigo em 2013, Fala. tá? É bem isso que você falou. É aquele momento em que você está com um trabalho perfeito, você se acha no auge, né, da perfeição, você acha que está num relacionamento perfeito, e daí você. Por quê? Você acha, porque você não está. Isso é apenas você querendo achar que você controla tudo. Ó, tá aqui. Estou no Mamãe, papai, estou no emprego perfeito, no relacionamento perfeito e eu sou a perfeita. Daí eu tive síndrome do pânico. Por quê? Porque o que você é como essência estava gritando tanto dentro de você, mas tanto, 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 você não é nada disso, Ana. Você é maior do que isso. A sua missão não está sendo cumprida. E você não dá ouvido. Então o que acontece? Essa emoção, essa questão que está gritando dentro de Na você, ela alma. precisa Na repercutir. alma. É. E quando você não mapeia isso, ela repercute aonde? No corpo. Porque ela precisa te paralisar E ela paralisou. para você poder se Ela reconectar. paralisou que eu entrei dentro, vamos dizer assim, da minha maior sombra. Que era onde você precisava estar. É. Eu precisei olhar para minha pior sombra, para o meu pior medo, para minha pior forma. E ali que eu disse assim: Deus, me tira daqui, com toda humildade. Me deixa recomeçar, me deixa construir uma vida nova, me mostra o caminho. Daí as pessoas devem estar pensando assim: ela está falando de Deus. Cada um na sua crença. Sim. Naquele momento eu pedi. E naquela sombra que eu estava, alguém segurou na minha mão. E depois eu fui entender quais foram as pessoas que estavam no meu lado, toda uma Sim. desconstrução para reconstruir. E ali, quem foi me buscar? Quem foi me ajudar? Quem foi me pegar lá dentro da casa onde eu morava e dizer: vem aqui? Meu irmão. Ele que me guiou. Ele que esteve naquele momento da minha pior dor, da minha pior sombra. Ele veio do sul de carro. Como assim a Ana não tá bem? Não, a Ana teve uma crise ontem e não tá bem, não. Tô indo pra aí. Como assim? A Ana sempre tá bem. A Ana sempre é perfeita. Daí ele veio e me buscou. E aí só essa ação já curou inúmeras situações que não precisavam ser ditas, Não né? precisava. Não precisava. É por Porque isso que daí eu gosto de começou a falar de desconstrução total. o amor, ele é. E quando você se torna vulnerável próximo de quem entende e ama você de verdade, aquela vulnerabilidade que é algo que você esconde com medo de não acessar aquele carinho e aquele amor que você acha que você não teria por conta da experiência que você tem. Essa pessoa ela já entendeu isso de alguma forma. Então você só precisa se permitir ser vulnerável É, para mas, que o amor. mas E o é ego da gente difícil. é danado. Difícil. Eu dizia assim, gente, eu não acredito que o meu irmão veio me buscar, que vergonha. Eu dizia assim, que vergonha. Daí eu falava assim, mano, o que que é isso? Daí ele falou assim, calma, no carro, 6 horas daqui até no sul. Calma, você vai voltar de volta, você vai de volta para casa. Você precisa disso, se reconectar em você novamente. E ele me levou, eu fiquei 15 dias, ele, a minha cunhada, minha sobrinha tinha 5 aninhos na época, hoje está com 17. Que legal. E hoje eu consigo olhar para ela e dizer, calma que não é desse jeito, não vai assim que você vai errar, por experiência própria. Uhum. Então você consegue passar Que adiante, né, o legal. seu aprendizado, o que você entendeu pelo menos, né? E eu tenho muita gratidão por isso. Por quê? Porque ele esteve, e sem falar para o meu pai, sem falar para minha mãe, Sim. entendeu? Porque também meu pai e minha mãe estavam passando pelos processos deles. Então, foi um resgate assim que hoje eu digo assim: caraca, que história! Mas todos nós temos essas histórias.
Só que a gente valida tanto só as coisas negativas que a gente esquece de validar as positivas. Daí eu comecei o quê, Luigi? Nesse último ano, eu peguei uma folha de cartolina, coloquei na parede lá do meu quarto, dá umas 2 folhas de cartolina, e até indico isso para as pessoas. E comecei a escrever coisas que vêm na lembrança de coisas boas que eu já fiz. Porque a gente sempre vai pelo viés negativo, a gente não vai pelo positivo. Por quê? Porque o ser humano ele ainda acha que ele precisa evoluir pela dor. Tudo bem que depois quando a gente aprende a teoria do caos ali, que a gente precisa daquela raiva, né, para impulsionar algo, mas esse amor também tem essa força. Tem. Entendeu? Nossa, O amor tem mais força ainda. E quando você consegue criar e reconstruir através desse amor, você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Ó, hoje eu vou estar aqui, amanhã eu vou estar lá. Não sou eu que comando. E essa fase sua é importante, e de quem já acessa isso, que pega esse resumo aqui, gente. Ela foi para dor, ela foi resgatada naquilo que ela achava que talvez ela não teria, ela se tornou vulnerável, e a pessoa que talvez ela menos esperava foi que abraçou a causa, que foi o irmão. Só que quando ela aprende nesse processo, o que acontece? Você dá um boot na tua mentalidade, no teu emocional. Você começa a falar assim, existe uma outra forma. Aquilo que eu bloqueei a vida inteira não precisa ser a verdade específica dentro de mim. Então ela já vinha numa reconexão, já vinha buscando uma série de coisas, e isso consolidou um processo. Quando você chega nesse ponto, o que acontece com a tua vida? Você aprende que você pode ter um processo de aprendizado e um caminho, não precisando passar mais pelas mesmas coisas e aprendendo com a experiência de vida das outras pessoas. Por que Napoleão Hill é mega conhecido? Por que Carte Toí é mega conhecido? Por que as histórias bíblicas são mega conhecidas? Porque depois que você passa pela dor e você se coloca num propósito de aprender com a experiência das outras pessoas, você não precisa passar pelaquela mesma dor. E se você aprende com isso, quantas pessoas você pode ajudar ou indicar um caminho para que ela não tenha que passar pelo que você passou? E aí aqui cabe uma coisa que é bacana, Ana. O Brasil e a maioria dos países tem um processo de aprendizado que é muito limitado.